Boa noite, povo de Deus, graça e paz da parte do Senhor. Eu queria neste momento trazer algo de Deus para os nossos corações. Estava meditando na palavra do Senhor e ele falava muito ao meu coração, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 22 até o 26. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão. Havendo o Senhor dado graças, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus, respondendo, disse-lhes: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram um maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Meus amados, esse texto é um texto muito rico, assim como toda a palavra de Deus. Mas ele nos traz algo importante que estamos vivendo há muitos tempos e principalmente nos dias de hoje. Essa ocasião acontece logo depois que Jesus ele faz a multiplicação dos peixes e dos pães. Que logo depois ele envia os seus discípulos a Cafarnaum. E logo em seguida ele também vai para Cafarnaum. E ali aquelas multidões que se despediram dele, que depois voltaram ao mesmo lugar, não encontraram mais Jesus. Ele já estava do outro lado do mar. O texto diz que eles pegam os barcos e vão ao encontro de Jesus. E no momento que eles encontram Jesus, eles perguntam a ele. Versículo 25. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? O 26. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Olha as palavras que Jesus ele profere naquele momento para aquelas pessoas. Vocês não estão aqui pelo que eu represento, mas pelo que eu ofereço. Vocês não estão aqui por acreditar que eu sou filho de Deus, mas pelo milagre que ocorreu sobre as minhas mãos. Sabe, hoje nós estamos vivendo esse mesmo tempo. Quantas pessoas não estão vivendo dentro da casa de Deus, ou apenas proferem o nome de Deus nos momentos que estão recebendo ou que estão tendo algo? Porque proferir o nome de Deus é simples, é só abrir a boca e falar Deus. Todo mundo que fala pode falar.
uma palavra, é um nome, onde muitos, eu acho que a maioria das pessoas, eu acho que quase todo mundo, cita o nome de Deus. Assim como aquela multidão também citava, mas não pelo que ele representava, entenda, mas o que ele oferecia. E naquele dia, naquele momento, Jesus falando a multidões, ensinando a elas, ele disse: olha, eu sou o pão da vida, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue nunca mais tornará a ter sede. E a Bíblia vai dizer logo adiante, o texto é um pouco grande, depois vocês podem refletir nesse texto maravilhoso, ele vai até o versículo 59, e a Bíblia vai dizer que os judeus, eles se injuriavam, eles começavam a retrucar: como assim a carne desse homem e o sangue dele representa o pão e a água? Como assim? Por quê? Porventura esse não é o filho de José e de Maria, ao qual nós vimos nascer? Olha que parte importante, eles não estão crendo nas palavras, apenas no que eles veem acontecendo, mas o que Jesus fala, eles não dão crédito, eles não estão acreditando nas palavras. Mas aquilo em que Jesus realiza, foram saciados quase 5.000 homens, mulheres e crianças com 5 pães e 2 peixes. Aquilo foi maravilhoso, foi um prodígio grande. As pessoas ali se maravilhavam, mas quando ele proferia as palavras do Pai, do reino, da volta de Deus, da salvação eterna, da vida eterna, as pessoas não davam credibilidade. E hoje é da mesma maneira. As pessoas só dão credibilidade quando nós falamos de bonança, de riquezas, de materiais, de posses. Mas quando a gente fala do amor verdadeiro, quando a gente fala da cruz, quando a gente fala que é preciso se arrepender, quando a gente fala que é preciso renunciar para viver, as pessoas não acreditam, as pessoas não dão credibilidade. Sabe por quê? Porque não estão vivendo o verdadeiro evangelho. Olha o que Jesus diz no versículo 27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus o selou. Ou seja, trabalhai pela obra de Deus, pelo ide do Senhor. A gente trabalha semanas e meses e dias para sustentar a nossa família. A gente nunca se satisfaz porque a gente sempre está querendo mais. Mas Jesus está dizendo: olha, eu sou o pão e a água. A minha carne representa o pão, o meu sangue representa a água. Ele está dizendo: olha, a forma que eu ando, isso é interessante, porque a multidão, ela não entendia o que ele estava falando. Como assim a carne? A carne é o que? O corpo. O que é que o corpo de Jesus estava fazendo? Ele estava amando pessoas, ele estava curando, libertando, alimentando pessoas. Ele estava dizendo: olha, vocês precisam andar como eu estou andando, e precisam proferir o que eu estou proferindo, palavras de salvação. Ou seja, a carne representa a caminhada, o sangue representa as palavras que saem da boca de Jesus. Ou seja, a carne é a Bíblia, a água são as palavras que estão escritas nela. Olha que interessante. Quando nós começamos a viver Cristo em nossas vidas, quando nós começamos a meditar na palavra, a entender o que está escrito, isso é maravilhoso. Quando nós começamos a viver o verdadeiro evangelho, esse evangelho de crucificação, não esse que estamos vivendo hoje em muitas igrejas,
de todas as maneiras, de todas as formas. Sabe por que muitas pessoas não dão credibilidade ao que eu estou falando? E isso não me importa, porque elas não estavam nem dando credibilidade a Jesus. Ele tinha há pouco tempo, há menos de 24 horas, realizado um prodígio grandioso. Ele tinha multiplicado pão e peixe para mais de quase 5 mil pessoas. E mesmo assim elas estavam duvidando das palavras de Deus, porque as pessoas só acreditam no físico, no que elas veem. As pessoas não creem na palavra, na essência, no princípio. Isso nós precisamos mudar. Isso nós precisamos transformar as nossas vidas, porque dizer eu acredito em Deus é fácil, mas viver Deus é mais difícil. Eu tenho Deus no meu coração, está cheio, tem milhares de pessoas. Eu vivo, eu conheço Deus. Para aí um pouco, pensa, reflete. Conhecer Deus é conhecer a palavra. Viver Deus é viver a palavra. Não de maneira física, mas espiritual. Não para que as pessoas vejam o que você está fazendo, mas para que Deus contemple o que você está fazendo, porque Ele nos conhece, Ele sabe a que servimos, o que estamos realizando aqui, agora, hoje, amanhã, não sei, o nosso dia só pertence a Deus. Então não basta nós simplesmente colocar uma roupa bacana e sentar no banco da igreja, não basta a gente ir a um culto uma vez na semana, nem simplesmente estar presente em todos os cultos. É sobre anunciar o Evangelho. Isso não é um trabalho apenas de pastores, missionárias ou pessoas consagradas ao ministério, mas a todos aqueles que se dizem: eu acredito em Deus, eu tenho Deus no meu coração, eu amo Deus, mas não amo o meu próximo. Como assim? É um mandamento. Amarás a Deus acima de todas as coisas e amai o teu próximo como a ti mesmo. E é sobre esse amor que nós devemos falar. Sabe por quê? Porque existem pessoas que acham que amar é estar abraçadas. Existem pessoas que acham que amar é estar na casa um do outro, é estar junto todos os dias. Mas amor verdadeiro é você orar por alguém, sabe? É você repreendê-la. Era isso que Jesus fazia com os discípulos. É você ensinar. Jesus não estava com a multidão todo o tempo. Tinha momentos que ele estava somente com os seus discípulos, mas ele estava orando ao Pai por todas as pessoas. Nós não precisamos estar na casa uns dos outros, abraçados, porque hoje o que existe muito são falsidades, pessoas hipócritas, mentirosas, falsas profetas. Mas sabe o que é mais importante a gente entender? Nós não devemos julgar uns aos outros, porque a palavra diz que Deus, Ele nos conhece. Só Ele sabe o nosso interior. Só Ele sabe o que está dentro do nosso coração, o que está ardendo. Então o texto ele nos traz coisas impressionantes. O versículo 35 diz assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, aquele que segue os meus passos, aquele que ouve as minhas palavras, aquele que vem até mim, ou seja, aquele que vem até o Evangelho, aquele que pratica o que está escrito. Sabe quando te falta algo na tua vida física? Sabe quando nos falta algo, quando nos falta alguma coisa e a gente não está nem aí? É porque muitas vezes nós estamos vivendo a palavra de Deus, porque ela preenche, sabe, ela preenche o vazio que a vida aí fora não pode preencher. Ela completa aquilo que nada físico pode completar.
Quando ele diz, olha, você nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, você nunca mais terá vontade de viver o mundo, você nunca mais terá vontade de viver o mundo, porque você se alimenta da palavra, você está caminhando conforme a palavra de Deus. É por isso que é importante meditar, é por isso que é importante ter uma comunhão, ter uma intimidade com Deus, conversar com Ele, estar aqui, Senhor, a minha vida, ela te pertence. Sabe, quando eu comecei a viver isso, eu comecei a deixar de ouvir as opiniões alheias, ouvir as críticas, deixei de ouvir, deixei de olhar para o que as pessoas pensam ou falam sobre a minha vida. Porque a melhor coisa que temos a fazer é esperar Deus nos justificar. Porque é isso que, quando vivemos o Evangelho, acontece nas nossas vidas. Deus, Ele nos justifica. Assim como Ele justificou Jesus, isso é maravilhoso você entender. Sabe, as pessoas não estavam dando crédito a nada do que Ele falava, apenas o que Ele fazia. Se Ele operava um milagre, as pessoas acreditavam, mas quando Ele falava, olha, aquele que comer da minha carne, do meu sangue, nunca mais terá fome ou sede, as pessoas não estavam acreditando ou entendendo o que Ele estava falando, porque muitas vezes nós só acreditamos naquilo que estamos vivendo. Isso não é fé. Fé é você crer no que você não vê, fé é você crer naquilo que não está diante dos teus olhos. Olha que interessante, sabe quando Jesus é justificado? Quando Ele é crucificado, morto e sepultado. Aí ao terceiro dia, Ele ressuscita. Oh, glória! Aí todo mundo começa a entender, isso aí é o verdadeiro Filho de Deus. Esse é o Messias. Até mesmo os discípulos, Tomé não creu. Ele precisou tocar, ele precisou ver para acreditar que aquelas palavras que ele andou o tempo todo dizendo iria acontecer, que ele ressuscitaria. E o mais importante é ele trazer a justificação da vida eterna, ou seja, eu morri, fui sepultado, mas estou vivo. Checkmate. Deus está justificando todas as palavras que Jesus andou falando naquele tempo. Tudo que Jesus proferiu, ensinando, instruindo, quando Ele ressuscita, tudo é justificado. Por quê? Porque o Pai o justificou. Veja, no momento que Ele é levado aos sacerdotes, aos escribas, aos anciões, para ser julgado, Ele não profere palavra alguma. Por quê? Porque Deus iria justificá-lo no momento correto. Porque Ele sabia que palavras naquele momento que saísse da boca dele para aquelas pessoas não ia adiantar, porque a crucificação, a morte em cruz, ela tinha que acontecer para quê? Para nosso testemunho, para nossa salvação. Como a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas está cheio de pessoas que dizem: eu acredito em Deus, mas não crê no céu. Eu acredito em Deus, mas não crê no inferno. Eu acredito em Deus, mas não crê que o diabo está aí dominando o mundo, porque a palavra diz que está sob o domínio dele, mas que Deus irá voltar para tirar aqueles que são seus das mãos do maligno. Está cheio de pessoas dizendo que o inferno é agora, que estamos vivendo o inferno. As pessoas que estão pensando dessa maneira, elas não têm noção do que é o inferno. Sabe essa dor que estamos vivendo agora? Sabe essa fome? Sabe essas necessidades que estamos vivendo agora? Não se compara à morte eterna, à dor eterna, à vida de condenação que teremos se não crermos na palavra de Deus, se não nos arrependermos, se não nos batizarmos, se não voltarmos ao primeiro amor. É o que muitas pessoas não entendem e não estão vivendo,
porque isso só é possível ser vivido na casa do Pai. Aí tem pessoas, mas eu tenho Deus no coração, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso aceitar Jesus porque eu já aceitei desde que nasci. Opa, daí, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz que é necessário crer, se arrepender e ser batizado, porque o batismo é remissão de pecados e nos traz a uma nova vida, transformados pelo poder da palavra de Deus. Está escrito, não são minhas palavras. E se você que está ouvindo verdadeiramente crê em Deus, então começa a meditar, procura uma igreja, começa a viver o Evangelho. Não olha para a placa, não olha para o homem, não olha para as pessoas que estão sentadas nas cadeiras, olha para o alvo que é Cristo. Abre os teus ouvidos para ouvir a palavra que é de salvação, é morte de cruz. Não procura a igreja que pode te encher de esperança nessa vida. Sabe esses dias difíceis que estamos vivendo? Cada ano que vai se passar agora, ele vai se multiplicar. Sabe por quê? Porque é bíblico. A Bíblia diz que é o princípio do fim, o princípio das dores, morte, fomes, pestes, terremotos, maremotos, pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, nora contra... Tudo isso é bíblico. Estamos vivendo há muitos anos e pessoas ainda não estão acreditando, mas cada ano que se passa as coisas ficam mais difíceis. Sabe por quê? Porque a palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra não está dizendo feliz a nação cujo Deus é Lula, feliz a nação cujo Deus é Bolsonaro, feliz a nação cujo Deus é João Azevedo, ou não seja qualquer outro político sequer. Não, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós não estamos brigando pelo Evangelho, nós não estamos brigando pelo arrependimento, pela vida, por pessoas que estão perecendo. Muitos estão brigando por políticas, muitos estão brigando pelo fanatismo, pela idolatria, pelo homem, achando que o homem pode mudar o mundo, achando que o homem pode mudar a realidade que está escrito na palavra de Deus, mas não vai. Entenda, não pode ser mudado. Assim como tudo que o profeta Isaías escreveu, quando Jesus chega ao mundo, tudo se cumpre, porque a palavra de Deus ela não passa vazia, ela não volta, ela tem que acontecer. Então tudo que estamos vivendo, irmãos, meus queridos, tem que acontecer. Ninguém pode acabar com a fome desse mundo, ninguém pode acabar com as doenças, com as pragas. Ela vai existir até o fim da consumação dos séculos. O que precisamos é estar apegado a Deus, é viver com Ele, porque se morramos ou se vivamos, seja tudo para a glória de Deus. Palavras do apóstolo Paulo, inspiradas por Deus: quer comais ou quer bebais, façam sempre para a glória de Deus. Tudo que você tem, tudo que você faz, seja sempre consagrado a Deus, oferecido a Ele, vivido por Ele. Isso está escrito na Bíblia, não são palavras minhas. Quem sou eu para falar alguma coisa de mim? Sou ser humano, sou pó e voltarei para o pó, mas hoje vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Transformado, reconhecido, aceito, renovado pelo Deus que eu sirvo, porque eu aceitei, porque eu resolvi viver, porque eu me doei nas mãos do Senhor, porque eu comecei a negar a minha vontade, o meu eu, para ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu digo para vocês, não é fácil, não é simples, mas a Bíblia diz que é possível viver, que é possível você alcançar. E sabe o que é mais interessante? Eu não estou buscando riquezas, eu não estou buscando fama, eu não estou buscando uma vida confortável, eu estou buscando salvação para a minha alma.
Eu estou buscando pessoas para que possam ser salvas e alcançadas assim como eu fui alcançado, e busco todos os dias a vida eterna, porque não é só você dizer eu aceito Jesus, já está salvo. Não. É viver o Evangelho, é viver a palavra, é dias após dias você se consertar, corrigir os teus erros, ser alguém melhor do que você mesmo. Eu não estou vivendo o que estou vivendo para ser melhor do que alguém, eu estou vivendo o que estou vivendo para ser melhor do que eu no passado, para ser melhor do que eu já fui um dia. Hoje eu quero viver Cristo. Aí sim eu estou conhecendo Deus, porque vou fazer uma pergunta aí, muitos querem que reflitam. Você já ouviu a voz de Deus? Você já sentiu a presença de Deus? Vai ter milhares de pessoas por aí no mundo que nunca ouviram e nem nunca sentiram a presença de Deus, não sabem nem como é, porque eu já fiz essa pergunta para várias pessoas e elas nem souberam me responder. Sabe por quê? Porque Deus não é uma palavra, Deus é um espírito. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é espírito, ele não é carne. Ele mandou o Filho para nos ensinar, ele cumpriu a sua missão e foi para o Pai, e o Pai nos deixou um Espírito Consolador. E aqui estamos nós, vivendo a última oportunidade de vida. A última oportunidade de quê? De ir para o céu, de viver eternamente com Deus, ser reconhecido como filho, como ovelha, como servo do Senhor. Sabe, apresentar as nossas mãos a Deus. A palavra diz que é necessário. Quando chegar o dia, nós temos que abrir as nossas mãos, e aqui vai estar tudo o que fizemos, de bom ou de ruim. É por isso que temos que viver o novo, ser transformados, ser alcançados pela palavra, não dar ouvidos ao que as pessoas estão falando sobre mim ou sobre você, mas o que Deus acha de mim. O que é que Deus tem para falar ao meu respeito? Como será que eu estou vivendo diante de Deus, diante da palavra, diante da presença? Será que eu estou agradando Deus? Não, mas muitas pessoas estão preocupadas. Será que eu estou agradando fulano, cicrano, beltrano? Será que eu estou agradando? Enquanto o Evangelho está sendo distorcido por muitas pessoas. Então eu e você que estamos vivendo esse Evangelho verdadeiro, nós temos a obrigação de trazer essa mensagem de arrependimento, de vida, de morte em cruz. Isso é maravilhoso, isso é bíblico, é palavra de Deus. A gente precisa tirar o nosso foco do homem, sabe, do que é físico, para focar no que ouvimos. O que for de Deus a gente guarda, o que não for de Deus a gente joga fora, a gente não recebe. Para de distorcer o que a palavra diz, para de querer viver da tua forma, achando que Deus está se agradando, achando que tudo que você consegue é porque Deus está te dando, é porque Deus está te abençoando. Não, Ele está permitindo você ter, Ele quer saber até onde você vai, porque na verdade Ele sabe. Mas sabe quando a gente diz, eu tenho Deus, eu amo Deus, aí quando você começa a ter, quando você começa a viver, você começa a mostrar que você não tem Deus, que você não vive Deus. Isso não está dizendo que você tem que ser perfeito, ou que você não peque mais. A Bíblia diz que não há um justo sequer, mas nós buscamos acertar. É o que nós temos que fazer, buscar acertar todos os dias, buscar viver a palavra todos os dias. Olha o que o versículo 47 diz: na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Quando Deus fala de viver eternamente, de não morrer, Deus fala, o Espírito vai permanecer
sabe, nós teremos uma vida eterna com Deus, não é uma vida eterna na terra, não é isso que estamos vivendo hoje. Tudo isso é passageiro, vai passar, mas a palavra de Deus continuará. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Essas são as promessas verdadeiras de Deus que pouco ouvimos hoje nas igrejas, na boca das pessoas que se dizem servir a Deus, vida eterna. As pessoas estão querendo viver agora, hoje, como se não houvesse o amanhã, achando que tudo que vivemos aqui iremos levar, tudo que possuímos, mas nós temos que construir um legado que só pode ser reconhecido por Deus se for vivido pela palavra e na palavra de Deus. Sabe, tem pessoas que estão querendo construir um futuro para os seus filhos, uma herança, algo que mais na frente vai gerar conflito entre irmãos. Mas quando a gente constrói um legado, quando a gente constrói uma história assim como Jesus construiu, isso é maravilhoso. Jesus, ele não constrói uma herança, ele não deixa nada físico para os discípulos, para os seus irmãos, para os seus pais, para a sua família. Ele deixa algo espiritual, ele deixa um legado de homem íntegro, reto, honesto, bom, misericordioso. Esse é o legado que nós temos que viver. Esse é o legado que nós temos que viver, que deixar para as nossas gerações. Não importa o que eu vivi ontem, não importa quem eu fui ontem, o mundo me vê como me vê, mas Deus vê de forma diferente. Foi assim quando ele escolhe o rei Davi. Samuel vê o primeiro filho de Jessé, o filho do primogênito, como rei, por estatura, por beleza, por tamanho. Mas Deus disse: Samuel, Samuel. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Deus vê os nossos corações. Deus vê o que está dentro de nós, aquilo que nós mesmos muitas vezes nem conhecemos. Sabe por quê? Porque estamos ouvindo a voz do mundo dizendo que não somos, que não temos, que não conseguimos e que não chegamos a lugar algum. Mas Deus disse: você consegue, você pode, você é escolhido. E se você está ouvindo, não é por acaso, mas é preciso viver o Evangelho. É preciso viver a palavra de Deus. É preciso se permitir ser transformado, ser alcançado pela graça de Deus. Por quê? Porque a graça dele nos basta. Que Deus abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus.